cumprimento à profecia de Isaías, João Batista, ele era o precursor do Messias. Teve o seu ministério, depois de anos de preparação, teve o seu ministério, um ministério curto, até que chegou a ocasião que iria apresentar ao povo o Salvador, né? Com que palavras ele faria essa apresentação? A expectativa dos judeus era de um libertador, alguém que viesse livrar eles do jugo romano, né? Dar a eles novamente um período de grandeza semelhante ou superior até aos períodos do rei Davi, né? E do rei Salomão. Mas João, tomado pelo Espírito, aponta Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A necessidade do ser humano é de um substituto, e foi isso que Deus enviou, um substituto. Jesus ele veio, cumpriu seu ministério, morreu, ressuscitou. João está aqui agora, próximo ali ao ano 100, final do primeiro século. Ele está recebendo uma visão e agora o próprio Jesus vai se apresentar, tanto a João quanto a nós que fazemos a leitura. Primeiro capítulo de Apocalipse, né? A partir do verso 17, né? Vai dizer assim: porém ele, João, ele tem a visão, né? Ele sente-se fraco, quase que morto, né? Caído aos seus pés. Porém ele pôs a mão direita sobre mim, né? Dizendo: não temas. Agora ele vai se apresentar. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Nessa primeira parte da sua apresentação, ele fala sobre características dele, né? Aquele que vive, aquele que esteve morto, mas vive agora pelos séculos dos séculos. Agora, na sua apresentação, vem uma parte que muito interessa a cada um de nós. Tenho a chave da morte e do inferno. Veja, infelizmente as pessoas, elas procuram em Deus, né, desde sempre, procuram em Deus algumas promessas que ele nunca fez. Mas Deus ele sabe qual que é essencialmente a nossa necessidade e por isso ele se apresenta desta maneira. No momento em que ele veio pela primeira vez, nós precisávamos de um substituto, porque o salário do pecado é a morte, todos nós estamos caminhando para a morte. Então João Batista o apresenta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Passando esta fase, agora ele se apresenta a nós dizendo assim: eu tenho a chave da morte. Veja, ele está aqui identificando a nossa real necessidade. Se durante o ministério de Jesus ele quisesse ser um líder popular seguido por milhões e milhões de pessoas, era só atender aquilo que o ser humano pede, né? Pão, peixe, curas, milagres. Mas o que Jesus apresenta para nós? A nossa real necessidade. Ele tem a chave da morte e do inferno. O que seria essa chave, né? A chave é, digamos assim, a totalidade daquilo que está exposto na palavra, ou seja, o Evangelho. Jesus ele também vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Perceba que neste texto a gente vê a necessidade que a gente tem das demais escrituras para compreender o Apocalipse. Porque por mais que no decorrer do livro vai se falar um pouco mais sobre esta morte de Jesus, porque ele se identifica aquele que morreu, mas agora está vivo, as circunstâncias que envolvem a morte, o porquê ele morreu, a gente depende também das demais escrituras, né, do restante da palavra. E a gente consegue entender também essa necessidade que temos da totalidade da palavra para entender o Apocalipse, quando ele fala sobre a morte aqui. Porque o livro ele não vai, né, trazer todas as descrições sobre o que significa a morte. Então ele menciona aqui que Jesus tem a chave da morte, mas não vai caracterizar aqui, né, e futuramente não vai estar também se aprofundar nessa ideia. Então, para isso, nós necessitamos de retroceder na palavra, ir até o que já foi inspirado anteriormente, para que a gente compreenda este tema aqui, morte. E os demais temas apresentados no Apocalipse, eles têm sim uma dependência da parte anterior que foi apresentado nas Escrituras inspirado por Deus. Podemos aqui localizar um texto de o apóstolo Paulo, onde podemos, através dele, pensarmos nesta ideia da morte. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 13. Ele começa dizendo assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Veja que, em poucas palavras, ele traz aqui bastante informação que a gente tem que se deter nelas.
esta primeira colocação de não queremos, em nome de quem que Paulo aqui está falando? Quem está junto com ele se une a ele neste não querer a ignorância dos irmãos a respeito deste tema. Na parte introdutória do livro ele vai dizer assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja que está em Tessalônica. Então, no primeiro momento, podemos dizer que aqui, Paulo, nesta frase, não queremos, ele está envolvendo os demais que participaram ali na carta. Mas é evidente que aqui nós podemos pensar que este não queremos envolve muito mais pessoas, né? A gente pode dizer que envolve a totalidade daqueles que participaram como instrumentos de Deus para que a palavra chegasse a nós, porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que sim, toda a escritura é divinamente inspirada e útil. Então toda a escritura é divinamente inspirada e útil. É útil para compreender o tema da morte? Sim, é útil. Nós damos um pulinho aqui em Eclesiastes, e Eclesiastes também, ele não quer, né, aqui o sábio não quer que a gente seja ignorante, e não querendo que a gente seja ignorante a respeito deste tema, o que ele diz? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Perceba aqui, não querendo que a gente fique na ignorância com respeito a este tema, o que o escritor de Eclesiastes diz? Que na morte não há recompensa. E você carregue esta informação quando for fazer leitura do Novo Testamento e vai perceber que a recompensa está sempre vinculado com a ideia da ressurreição. E é o que Paulo vai trabalhar aqui em Tessalonicenses. Não existe recompensa para aqueles que morreram sem haver ressurreição. Não existe. Se eu pensar numa recompensa fora da ideia da ressurreição para quem já morreu, eu estou na ignorância. E aqui, o querer de Paulo e o querer dos escritores bíblicos não chegou à mente dessa pessoa. Veja Jesus, ele se depara com a morte de um amigo, Lázaro, né? E ali estão as irmãs enlutadas, os amigos, os discípulos, os apóstolos, estão todos envolvidos naquele momento de tristeza devido à morte. 11:25 de João, ele vai dizer assim: disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição. Perceba? Paulo ele vai dizer assim: irmão, não queremos que permaneçam, não queremos que fiquem ignorantes com respeito aos que dormem. Daí Eclesiastes ele vai dizer assim: eu não quero que você seja ignorante, então eu vou dizer, os vivos sabem que é onde morrer, os mortos não sabem coisa nenhuma, e não há recompensa na morte. Jesus, harmonizando todas essas ideias, ele vai dizer, eu sou a ressurreição. Porque ele está dizendo assim que o homem por si mesmo, ao morrer, ele passou à inexistência. Mas eu tenho a capacidade de trazer novamente este homem à vida, né? É o que ele diz. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz, quem crê em mim, veja, em nós mesmos, enquanto vivos, podemos desenvolver a crença em Deus. Depois de mortos, nada mais é possível. Então ele diz assim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Através de que processo? Ressurreição. Né? Ele diz, e todo que crê em mim não morrerá eternamente. Ele termina com uma pergunta importante. Crês isto? Por que essa pergunta é importante? É a mesma, a gente volta lá, Apocalipse, né? Quando Jesus se apresenta dizendo assim, eu tenho a chave. Eu tenho a chave. Qual é essa chave? É a totalidade do evangelho apresentado na palavra. Este evangelho vem nos conscientizando para que a gente não fique na ignorância, dizendo o seguinte, na morte não há recompensa. E se alguém morrer, Jesus se apresenta, eu sou a ressurreição e a vida. Agora, se Jesus é a ressurreição e a vida, se Jesus tem a chave, se ele concede essa chave a nós através do evangelho, nada disso terá importância se nós não crermos. Por isso ele questiona, crês isto? Voltando aqui ao texto de Paulo, ele vai dizer, com respeito aos que dormem, né, ele não queremos que fiqueis ignorantes com respeito aos que dormem, para que não se entristeçais como os demais que não têm esperança. Perceba aqui que ele está dizendo. Existem dois grupos, né? Os que não têm esperança vão desenvolver uma espécie de tristeza. Os que têm esperança também vão se entristecer. Só que não é igual, não há semelhança nessas tristezas. E perceba como ele define. Ele vai dizer assim, com respeito, os vivos
com respeito aos que morrem, devem ter o quê? Esperança. Se eu devo ter esperança com respeito aos parentes, aos amigos, aos queridos que morrem, significa que na morte, este que está morto não recebeu ainda nenhum tipo de recompensa. Ele ainda não foi para o céu, ainda não foi para um castigo, ele, conforme diz o texto aqui, dorme. Pense esta palavra esperança, que nós, os vivos, devemos ter, ela está relacionada à condição do morto. Então, se eu tenho que ter esperança com relação à condição do morto, quer dizer que ele não recebeu nada ainda, nem para o bem e nem para o mal. Harmonizando com o que diz Eclesiastes, que diz assim, na morte não há recompensa. Harmonizando com o que diz Jesus, que ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Então, aquele que morre, nós temos a esperança que podem ressuscitar. Esta ressurreição para a vida vai acontecer de que maneira? Se eles creram em Jesus. Continuando aqui o texto de Paulo, Tessalonicenses, ele vai dizer assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Veja o que ele está dizendo. Os vivos não têm uma vantagem sobre aqueles que estão mortos. Palavra interessante, né? É difícil no momento de você se deparar com a morte você pensar nisso, né? Mas o que o texto está dizendo? Os vivos não têm vantagem nenhuma sobre aqueles que estão mortos. E por que isso acontece? Ele vai explicar. Porquanto mesmo o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E eis aqui o porquê que não há vantagens para aquele que está vivo em relação aos mortos, porque na manifestação de Jesus, antes de os vivos serem transformados, os mortos ressuscitarão. É o que Jesus diz. É o que Paulo diz aqui, né? Os que dormem. E ele vai terminar aqui dizendo no verso 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, quais são as palavras que devem confortar, que devem consolar aqueles em relação aos vivos, né? Em relação aos mortos? É a palavra de que existe sim a mensagem da ressurreição. A ideia de que, ele já está num lugar melhor, isso não é bíblico. Esse tipo de conforto, a palavra não te autoriza a dizer. Ele já está no céu, já está com Jesus, já está na glória. Não, isso é por tua conta. A palavra está dizendo assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras são essas? A palavra de que na morte não tem ressurreição. A palavra de que Jesus é a ressurreição e a vida. E a palavra de que quando Jesus se manifestar antes dos mortos passarem por um processo de transformação, dos vivos passarem por um processo de transformação, os mortos hão de ressuscitar. Que Deus nos conforte com esta mensagem.